Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o Bruno Brito e hoje eu apresento o terceiro vídeo da playlist Desafios do Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento dessa aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist Excel na prática e inscreva-se no canal. Vamos à tela? Chegamos à terceira aula da playlist Desafios do Excel. Nessa aula serão trabalhadas diversas funções em um estudo de caso. Vamos trabalhar a função SI e depois vamos alternar para a função SIS. Vamos utilizar a função PROC-H e PROC-V e depois vamos utilizar em sua substituição a função PROC-X. Então, o exemplo aqui é para demonstrar o maior número de funções e as suas aplicações e como eu posso estar substituindo uma função em detrimento em outra. Então, vamos entender primeiro o exercício. Aqui eu tenho uma tabela inicial, aqui na parte superior, onde eu estou apresentando o código de determinado curso, o nome do curso e o valor da hora-aula desse curso. Então, por exemplo, curso de Java, ele tem como código 01 e o valor da hora-aula, custa R$12. Já o curso de Python, ele está sendo representado pelo código número 3, o nome dele, e aqui o valor da hora-aula custa R$8. Então, eu vou fazer uma aplicação onde aqui embaixo eu tenho os alunos, e esses alunos eles podem selecionar tanto o código do curso que eles vão realizar, como também a carga horária desse curso, e aqui a gente vai gerar o valor sem desconto desse curso, o valor com desconto utilizando a função SI e o valor também com desconto realizando através da função PROC-V. Então, por exemplo, o aluno, quando vai se matricular, ele pode optar por 3 tipos de carga horária. Ele pode selecionar, por exemplo, o curso de Java, adquirindo o curso de 20 horas. Ele pode adquirir o mesmo curso de Java com o curso de 40 horas, ou ele pode optar em fazer o curso de Java de 60 horas. Sendo que, dependendo da carga horária que o aluno selecione, ele vai ter um percentual de desconto. Por exemplo, se ele optar em fazer um curso de 20 horas, o desconto é de 5%. Se ele optar em fazer um curso de 40 horas, ele vai ter um desconto de 15%. E caso ele opte por fazer o curso de 60 horas, ele vai ter um desconto referente a 25%. Então, vamos lá, vamos fazer. Primeiramente, eu vou apagar o quadro e eu vou utilizar, para iniciar, eu vou utilizar aqui o código com uma lista de dados. E aqui a carga horária também vou fazer através de uma lista de dados. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, o aluno pode selecionar qualquer um dos 5 cursos. Então, tem o código 1 até o código 5. Ele vai optar aqui por seleção. Ele também pode optar por selecionar a carga horária. Então, ele vem aqui, vai selecionar, eu quero um curso de 20, de 40 ou de 60 horas. Toda vez que ele alternar aqui, tanto o nome do curso como a carga horária, ele é recalculado nessa parte aqui final da minha tabela. Então, eu vou apagar o quadro e vou iniciar aqui utilizando primeiramente a minha lista de dados. Após a exclusão das fórmulas e da lista de dados, eu vou iniciar aqui utilizando a lista de dados para o curso, depois eu vou realizar a lista de dados referente à carga horária. Então, inicialmente, aqui à minha esquerda, vou selecionar a primeira célula referente ao código do curso, vou no menu Dados, procurar a opção Validação de Dados, vou clicar na seta e vou abrir a primeira opção Validação de Dados. Com essa opção aqui, Validação, vou selecionar. Aqui nessa janela de diálogo, eu vou mudar a opção Qualquer Valor para uma lista. Então, eu vou alternar bem aqui, vou selecionar a opção Lista. E agora, utilizando esse ícone aqui, eu vou dar um clique e vou selecionar a minha lista de dados. No caso, eu estou fazendo para o código do curso, então eu vou representar nessa lista todos os códigos que vão do código 1 ao código 5. Vou dar o Enter. Após dar o Enter, eu vou clicar em OK. E agora eu já tenho uma lista de dados aqui representada na célula de código de curso referente a Ana. Antes de eu escolher optar por qualquer um dos cursos, eu vou selecionar aqui a alça de preenchimento, clicando nesse ícone verde. Vou clicar e arrastar aqui para baixo. E eu vou ter uma lista de dados em cada um dos campos. Então, só para fins didáticos, eu vou selecionar um código para cada aluno. Código 1, código 2, vou repetir o processo para o código 3, código 4 e código 5. De forma semelhante, vou criar uma validação de dados através de lista para a carga horária, representando a carga horária de 20, 40 e 60 horas. Selecionei o primeiro ícone aqui, a primeira célula, vou voltar no menu Validação de Dados, selecionar a opção Validação de Dados, vou alterar de qualquer valor para lista novamente. E agora aqui em fontes eu vou selecionar esses elementos aqui, as cargas horárias de 20, 40 e 60 horas. Quando eu der OK, eu fiz de forma que utilizando apenas a fonte, vou refazer aqui, fonte, e vou selecionar. Então eu não precisei clicar no ícone. Vou dar OK
E vou estar representando agora a minha lista, primeiramente com a alça de preenchimento aqui. E agora eu vou selecionar de forma aleatória algumas cargas horárias. Por exemplo, 60 horas, 40 horas, 20 horas, 60 novamente e 40 horas. Então, fiz algumas representações aqui. Após a conclusão das validações de dados, representados pelo código do curso e pela carga horária, vamos fazer a próxima coluna, que é a representação do valor sem desconto do curso. É o custo do curso para o aluno antes da aplicação do desconto. Para representar essa coluna, eu preciso representar os seguintes elementos aqui. Ó. Eu preciso, para calcular isso aqui, eu preciso saber quanto custa o curso que a Ana selecionou. No caso, a Ana selecionou o código 1, e aqui na tabela de cima representa o curso de Java, que tem um custo do valor da hora-aula de R$12. Então, para calcular isso aqui, eu preciso do valor da hora-aula, R$12, multiplicado pela carga horária que a Ana selecionou, no caso, 60 horas. Para representar esses dois elementos, na tabela de baixo, eu já possuo o valor de 60 horas. Agora, eu preciso fazer o retorno dos R$12, que representa o código número 1, que eu não tenho aqui na tabela e vou ter que fazer uma consulta na tabela lá de cima. Para isso, eu vou utilizar, para retornar os R$12, eu vou utilizar a função proc_h, que vai fazer uma leitura, proc_h, que vai fazer uma leitura da tabela de cima. Agora, com quadro limpo, eu vou fazer o cálculo aqui do lado, somente da expressão que eu estou buscando. No caso, eu quero o valor da hora-aula, que seria R$12 vezes 60 horas. Eu vou utilizar agora o proc_h para retornar esse valor de R$12. proc_h. Vou retornar. O primeiro argumento do proc_h seria o valor procurado. Então, o valor procurado, ele seria a conexão entre a tabela de baixo com a tabela de cima aqui. Ó. Ok? Então, o valor procurado seria o código no qual eu estou pesquisando. Estou pesquisando por esse código aqui, representado pela coluna C16. C16. Feito isso, o próximo argumento seria a matriz. A matriz dessa tabela seria a representação. Como eu estou usando o proc_h, eu vou ter que selecionar todos esses elementos aqui. Para isso, então, eu vou selecionar da célula C5, representada aqui pelo número 1, até a célula G7. Então, vai ficar aqui, ó, C5, G7. O próximo argumento do proc_h, ele vai identificar a linha que eu preciso retornar. Então, por exemplo, eu estou procurando por esse código, ele identificou que representa essa coluna aqui. Só que qual linha eu preciso retornar? No caso, eu estou procurando o valor da hora-aula. Então, se você for ver aqui, ó, código representa a primeira linha, o nome do curso representa a segunda, e eu quero retornar a terceira linha representando o valor da hora-aula. Então, eu coloco o número 3 aqui. Ó. E para concluir o proc_h, seria a tipo de correspondência. Se eu utilizar o valor 0, a gente vai utilizar a correspondência exata, ele vai comparar exatamente esse valor com o código lá em cima da tabela auxiliar. Feito isso, ele já vai me retornar um valor, só que ele não vai resolver esse problema, ele vai retornar esse valor aqui de R$12. Ele vai fazer uma consulta no código 1, vai consultar a tabela de cima, selecionou aqui a minha coluna, e nessa coluna ele vai retornar a terceira linha, no caso R$12. Então, resolvendo isso aqui, ó, ele vai resolver igual a R$12. Só que esse aqui não representa o valor do sem desconto. Eu preciso multiplicar esse elemento multiplicado pela carga horária, representado pela coluna D e linha 16. Então, já poderia ter multiplicado aqui o meu proc_v por D16. Feito isso, agora eu vou fazer utilizando aqui as células do Excel. Apaguei a tela para fazer a representação da fórmula utilizando o próprio Excel. Então, aqui ó, no valor sem desconto, eu vou iniciar igual proc_h. Dentro do proc_h, eu vou fazer a seleção do valor procurado, que no caso refere-se ao código, ponto e vírgula. O próximo argumento seria a matriz tabela, que eu vou representar a tabela por inteiro lá em cima, ponto e vírgula. E depois eu vou escolher a linha que eu preciso retornar. No caso, o objetivo do proc_h é retornar esses R$12 aqui, referente ao código número 1. Então, linha 1, linha 2 e linha 3, coloco a representação da linha 3, ponto e vírgula e finalizo com a correspondência, que pode ser aproximada ou verdadeira, utilizando o valor 1, ou pode ser valor 0, representado pelo falso,
que é a correspondência exata. No caso, a gente vai usar a segunda opção, colocando 0 aqui. Finalizou correspondência exata, posso dar OK, ele já vai retornar. Só que isso aqui não vai retornar o valor do sem desconto, eu estou apenas retornando o valor da hora-aula. Para executar o valor sem desconto, eu preciso multiplicar o PROC-H por a carga horária selecionada pelo aluno. Então, eu vou abrir a edição novamente, e aqui no final eu vou multiplicar, asterisco, e vou multiplicar pela carga horária, representada pela coluna D16. Quando eu faço isso, ele vai fazer a multiplicação dos valores do PROC-H, que retornaria R$ 12,00, multiplicado também pela carga horária de 60 horas. Se eu selecionar um outro curso aqui, por exemplo, o curso número 3, e uma carga horária diferente, ele já vai recalcular o exemplo com o curso número 3 representado por Python, ou seja, ele vai retornar 8 vezes 40, chegando ao objetivo de R$ 320,00 o custo desse curso. Vou voltar para o número 1 e vou colocar também a carga horária de 60 horas. Bom, então dessa forma eu consigo resolver utilizando a função PROC-H, retornando uma leitura a partir de uma tabela auxiliar aqui em cima e extraindo apenas os dados referente ao valor da hora-aula. Eu vou utilizar a adaptação, vou verificar aqui quais células eu posso travar. Se você verificar o C16, ele está representando o curso do aluno, então quando eu utilizar a alça de preenchimento puxando para baixo essa equação, ele vai retornar o curso número 2, o número 3, que é referente ao Carlos, ao Bruno e assim sucessivamente. Então, eu não travo essa célula. Porém, aqui no segundo argumento seria a minha matriz. A minha matriz ela vai ser a mesma para todos os alunos. Eu vou comparar o aluno Ana com a matriz 1, Bruno com a matriz também, Carlos com a matriz. Então, essa matriz eu preciso fixar. Então, eu vou selecionar e vou utilizar o F4 para fazer a fixação dos cifrões aqui para colunas e linhas. O 3 ele vai ser fixo, eu sempre vou retornar o número 3 e o 0 também. O D6 corresponde à carga horária do aluno, então vai ter a carga horária da Ana, depois a carga horária do Bruno, do Carlos e assim por diante, então também não trava. Feito isso, eu posso simplesmente, utilizando a alça de preenchimento, fazendo a adaptação dessas minhas funções. Dando continuidade, agora eu vou extrair os dados utilizando a função SI. Chegamos agora na parte da solução número 2, utilizamos agora a função SI. Essa função vai ser responsável, essa coluna vai ser responsável em calcular o valor de desconto do aluno. Então, por exemplo, até o momento nós calculamos aqui o valor de 720, que é o valor sem desconto. Mas eu tenho uma tabela auxiliar que ela vai representar, dependendo da carga horária selecionada pelo aluno, ele vai ter direito a um determinado valor de desconto. Então, por exemplo, a Ana optou por uma carga horária de 60 horas. Por ela ter optado por 60 horas, ela tem desconto de 25%. Então, a partir daqui, eu vou utilizar a função SI. Para entendermos aqui o procedimento que vai ser utilizado nessa tabela, eu vou utilizar uma das opções para o cálculo do desconto. Vou utilizar essa fórmula aqui. Caso você tenha alguma dúvida, volta na playlist que temos já esses exemplos resolvidos lá. Então, eu vou explicar de forma bem genérica aqui, ó, a função produto menos produto vezes desconto. Caso tenha alguma dúvida de como se formou esse objeto aqui, essa função, volte na playlist Excel na prática que temos um exemplo mostrando como é que funciona esse esquema. Então aqui eu vou fazer aqui utilizando o produto, seria assim, ó. O produto eu tenho o valor do produto, aqui ó, 720. Então representado pelo E16. Menos produto novamente, E16, vezes o desconto. Esse percentual é o que eu vou procurar a partir do SI. Então, eu vou colocar um SI aqui no final. E a partir desse SI, eu vou retornar, vou fazer a leitura dessa tabela e eu vou retornar o valor de 25%, que é o percentual que a Ana tem de desconto nesse nosso exemplo. Então, o primeiro passo, vamos fazer assim. Ó. Eu vou apagar aqui o quadro. E agora, com o quadro apagado, eu vou fazer a função SI diretamente aqui. Ó. SI. Lembrando que a função SI ela tem 3 argumentos, nós já temos playlist falando da função SI, representando o teste lógico, depois o valor SI verdadeiro e depois a função, o valor SI falso. Então, no primeiro argumento, ele vai fazer um teste. Quem vai fazer o teste? Eu tenho aqui o valor da carga horária, que vai ser testado com os valores possíveis de carga horária. E o objetivo aqui, após o teste, é realizar a impressão do valor do desconto. Então, por exemplo,
eu vou testar se essa carga horária da Ana, no caso representado pelo D16, é igual à carga horária de 20 horas. Então, eu vou vir aqui, ó, B10. Caso essa carga horária seja igual à carga horária selecionada pela Ana, seja igual à carga horária de 20 horas, ele tem que gerar um resultado. Quando isso aqui for igual, no se verdadeiro, ele tem que imprimir na tela o valor de 5%, representado pelo C10. Caso isso aqui seja falso, ou seja, se a sentença do teste for falso, ele não vai apresentar na tela o C10, que seria representado por 5%, ele representaria o valor falso. Porém, nesse meu exemplo, eu tenho duas outras alternativas. Eu tenho 15% para apresentar e 25%, e eu só tenho um elemento falso aqui. Então, em vez de eu colocar o valor falso optando por um dos dois, eu vou abrir um novo se, fazer o alinhamento do se, e dentro desse se eu vou fazer um novo teste. Esse teste vai testar novamente a carga horária do aluno, D16, se é igual ao segundo elemento aqui, no caso, 40 horas. 40 horas. Opa, vou apagar aqui o 40 horas e vou utilizar, em vez disso, a célula B11. B11. Então, o que ele está comparando aqui? Ele vai comparar se a carga horária do aluno é igual a B11, no caso, 40 horas. Caso isso seja verdade, ele tem que imprimir que valor? 15%. Então, representado pelo C11. E caso isso seja falso, eu já posso colocar diretamente aqui o valor C12. Fecho o parênteses desse se, e depois eu fecho na sequência entre o se. Vamos entender o que eu fiz aqui. Primeiro elemento, ele vai testar aqui, ó, vai realizar o teste entre a carga horária do aluno e a primeira opção, que seria 20 horas. Quando isso for verdadeiro, ele já imprime na tela diretamente aqui o valor verdadeiro, ele imprime o valor de 5%. Caso esse teste dê falso, ele passa para cá, para o valor falso. Esse elemento representa o falso do primeiro se. E na sequência ele vai realizar um novo teste. Ele vai testar se a carga horária do aluno, de novo 60 horas, é igual à segunda opção aqui, ó, no caso representado por 40 horas. Caso isso seja verdadeiro, ele vai imprimir na tela o valor C11, que no caso representa 15%, e caso dê falso, ele já imprime diretamente o valor de 25%. Então isso aqui é apenas o se, que vai ser representado por a coluna aqui, ó, desconto. Ele vai estar representado aqui na função. Então, para concluir esse elemento, eu preciso fazer produto, representado pelo 720, menos o próprio produto, representado novamente pelo 720, e onde entra o desconto em percentual, você vai inserir esse se completo. Então, eu vou fazer agora utilizando o Excel aqui na parte inferior. Eu vou só apagar essas partes aqui, para que não interfira na hora de eu realizar o cálculo utilizando o Excel. Bom, representando agora, utilizando a função diretamente no Excel, eu vou representar aqui igual, o produto representado aqui seria o próprio valor 720, é o custo, menos produto novamente, então eu coloco novamente 720, multiplicado, e agora a multiplicação vai ser esse se completo. Então eu vou iniciar aqui com se, abro parênteses, vou realizar o primeiro teste, que no caso eu estou comparando a carga horária do aluno, 60 horas, se é igual à primeira carga horária da minha tabela aqui, no caso 20 horas. Se esses valores forem iguais, ponto e vírgula, eu vou representar o valor se verdadeiro, que vai estar representando na tela o valor de desconto de 5%. Ponto e vírgula novamente. Agora eu vou fazer o valor se for falso. Esse valor eu tenho mais dois testes. Eu posso ter a opção de 15% e 25%. Como eu tenho duas opções, eu não posso representar no valor se falso. Então, para isso, no valor se falso, eu adiciono mais um se, onde o se vai ter um teste. Eu vou apresentar, quando o teste for verdadeiro, a primeira opção, 15%, e quando o teste for falso, eu vou representar a última opção, valor falso. Então, eu vou representar o teste novamente, comparando a carga horária do aluno, se é igual a carga horária de 40 horas, ponto e vírgula. Caso seja verdadeiro, eu represento diretamente o valor de 15%. Representou os 15%, ponto e vírgula novamente. Se esse valor for falso, ele só vai optar pelo valor de 25%. Ele testa 20, testa 40. Se não for nem 20 nem 40, o próximo valor vai ter que ser 60, pois eu estou trabalhando com uma lista de dados. Então, no falso do segundo se, eu já represento o valor de 25%.
fecho o primeiro parênteses representando esse si e o segundo parênteses representando o segundo si. Então, 2 vezes o parênteses aqui. Quando eu der o Enter, ele já vai calcular o valor do produto com o seu determinado desconto. Então, a aluna Ana optou pela carga horária de 60 horas, ela vai ter desconto de 25%, por isso, em vez de pagar 720, ela vai pagar apenas 540 por esse resultado. Vou utilizar aqui o bloqueio de células para fazer a adaptação utilizando a alça de preenchimento. Então, eu vou clicar aqui na opção. Você já sabe que o produto ele vai variar. Do produto da Ana vai ter um preço, o produto do Bruno vai ter outro preço. Então, eu não vou bloquear as células E16, pois representa o valor sem desconto de cada um dos alunos. A célula B16 representa a carga horária do aluno. Então, aqui, ó, B16, D16, eu represento a carga horária do aluno. Então, eu não vou travar, porque ela vai variar de aluno para aluno. Porém, todos os elementos da célula aqui, ó, B e da célula C, que representam a carga horária que vai ser comparada com cada aluno e o desconto que vai ser gerado para cada aluno, eu tenho que travar. Então, aqui, ó, B10, F4, C10, F4, B11, F4, C11 e C12, eu utilizo o F4. Pois essa tabela auxiliar ela vai comparar para cada um dos alunos. Então, eu vou fazer esses testes para o primeiro aluno, segundo teste para o segundo aluno, e assim sucessivamente. Então, travando aqui as células de formas iguais, vou dar o Enter, vou utilizar agora a alça de preenchimento, clicando nesse quadrado verde, clicando e arrastando. Então, ele já calculou o desconto para cada um dos meus alunos. Para resolver esse exemplo, da mesma forma, gerando o mesmo resultado, eu posso estar utilizando a função PROC-V. Agora, com o quadro apagado, chegamos à terceira parte do nosso exercício. Eu vou utilizar agora a solução número 3, utilizando a função PROC-V, que vai gerar o mesmo resultado utilizado na solução número 2. Só que na solução número 2, nós trabalhamos com a função SI, e agora, para resolver esse problema, vamos utilizar a função PROC-V também. Tem duas formas de representar o cálculo de desconto. Eu vou apresentar a primeira, que foi utilizada na função SI, que foi essa aqui, igual produto menos o próprio produto multiplicado pelo valor do desconto em percentagem. Então, aqui está em percentual. E a outra forma de resolver essa mesma equação é utilizando a função produto vezes 1 menos o desconto em porcentagem também. Isso aqui, se o número 1 representa 100%. Então, se você for representar aqui, ó, 100%, na matemática é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1. Então, esse 1 representa 100% menos o valor do desconto que vai ser obtido por essa tabela. Então, eu não vou utilizar a função de baixo, vou utilizar agora a função PROC-V utilizando essa parte aqui de cima. Então, eu vou apagar aqui a tela, essa parte inferior. E agora eu vou utilizar a função da seguinte forma. O valor do produto você já conhece. O produto seria 720, no caso E16. Então, vou representar aqui pelo E16, multiplicado por 1 menos o desconto. O valor do desconto ele pode variar de 5%, 15% e 25%, como você já conhece, como fez a função SI. Porém, para retornar esse elemento do desconto, eu vou utilizar a função PROC-V. Então, aqui no desconto, eu vou usar PROC-V. E eu vou colocar os argumentos aqui. O primeiro argumento é o valor procurado. É a conexão entre essa tabela e a tabela de carga horária. Então, o que tem em comum são esses elementos aqui, ó. Esse elemento comum que pode estar conectando as duas tabelas. Então, o primeiro exemplo, eu vou conectar aqui, ó, o valor procurado seria a carga horária do aluno, ou no caso da aluna Ana. Então, essa carga horária vai estar representada pelo D16. Então, coloco aqui 16, que é o meu valor procurado do PROC-V. O segundo argumento seria a minha matriz. A minha matriz no PROC-V seria toda essa tabela. Então, começo por aqui, ó, B10, essa primeira célula, e termina aqui com a célula C12. C12. Então, B10, intervalo, 2 pontos, C12. Ponto e vírgula. Então, ele está representando aqui o valor procurado. Eu quero comparar essa carga horária na tabela onde eu tenho os descontos e carga horária. Próximo argumento é a coluna que eu desejo retornar. Então, por exemplo,
A minha matriz é representada pela carga horária e pelo desconto. Então, aqui eu tenho coluna 1 e aqui eu tenho coluna 2. No caso, o meu objetivo aqui é retornar o valor do desconto. Aqui, ó, desconto. Então, eu quero retornar os valores da coluna 2 da minha matriz. E o último argumento, ele representa a correspondência exata ou correspondência aproximada. Nós já trabalhamos em aulas anteriores, nós vamos usar a correspondência exata, que é igual a zero ou valor falso. Essa função aqui, ela já vai retornar o valor de desconto, no caso de 540, para o exemplo da Ana. Eu vou apagar aqui o quadro. Agora, com o quadro apagado, eu vou fazer a conclusão do exercício utilizando o PROC-V, diretamente no Excel. Vou selecionar aqui, ó. Primeiramente, vou utilizar essa função aqui, essa fórmula. Então, o primeiro elemento da fórmula seria o produto, que nesse nosso exemplo será representado pelo valor sem desconto, multiplicado, abre parênteses, o número 1, que você já sabe que representa 100%, de acordo com essa definição aqui da matemática, menos o desconto, que é representado por 5, 15 e 25%. Então, para o cálculo do desconto, eu vou estar inserindo aqui o PROC-V nessa minha fórmula. Então, aqui, ó, PROC-V, tabulação para completar, e eu vou trabalhar os 4 argumentos dessa fórmula. Primeiro, valor procurado. Quem seria o valor procurado? É a conexão da tabela que eu estou atuando com a tabela de carga horária e desconto. Então, o que eu tenho em comum seria a minha carga horária aqui embaixo e a carga horária aqui em cima. Então, o valor procurado representaria o valor da carga horária do aluno, no caso da aluna Ana. Ponto e vírgula. Minha matriz no PROC-V seria a representação de toda a minha tabela aqui, ó, que eu estou buscando os dados. Então, eu posso selecionar aqui 60 horas, mas eu posso procurar por 20, 40 e 60. Ponto e vírgula. O próximo argumento seria a nossa coluna. Coluna aqui da minha matriz. A minha matriz está representada aqui em cima. Eu tenho coluna 1, a carga horária. Coluna 2, que é o que eu preciso retornar, representado pelo desconto. Então, eu estou precisando retornar os valores da coluna número 2. Feito isso, o último argumento seria se eu vou utilizar correspondência aproximada ou correspondência exata. Já foi trabalhado em sala, que eu vou estar trabalhando a função a partir da correspondência exata. Então, eu coloco o valor 0 e fecho o meu parênteses. Dessa forma, quando eu der o Enter, faltou o próximo parênteses aqui, ó, fechei o parênteses do PROC-V, ele está perguntando se eu quero fazer a correção, eu aceito a correção, ele vai adicionar mais um parênteses. Vou dar o sim, ele já gerou o resultado. Então, aqui eu tenho o próximo parênteses que ele adicionou, e eu tenho produto menos vezes 1, menos o PROC-V, que vai resultar no desconto que o aluno tem direito a partir da carga horária selecionada. Então, dessa forma, eu vou travar algumas células, por exemplo, aqui o E16 representa o valor sem desconto de cada aluno, eu não travo. O D16 representa a carga horária do aluno, também não travo. E eu vou travar apenas a matriz, que essa matriz ela vai ser comparada com cada um dos alunos de forma individual. Então, sempre será a mesma matriz. Então, vou travar, clicando F4, eu posso dar o Enter, e para finalizar, eu vou utilizar aqui a alça de preenchimento, clicar, segurar, arrastar, e vou trabalhar aqui os elementos. Então, dessa forma, eu finalizo a primeira parte do vídeo utilizando a função PROC-H, a função SI e a função PROC-V.